que é ser criança, jovem, adulto e envelhecer hoje? Como estamos lidando com tantas mudanças na nossa forma de amar, sofrer, se relacionar e de poder ser? Afetos, desejos e conflitos num mundo em transição. Vida em movimento e os movimentos da vida. Tema desta série do Café Filosófico. As mudanças que ocorrem em uma sociedade são reflexo e, ao mesmo tempo, se refletem nos hábitos e costumes, alterando papéis que antes acreditávamos que fossem estáveis. Os lugares de cada um dentro do sistema familiar, as dinâmicas das relações, as funções materna e paterna, tudo isso também vem sendo repensado e questionado. Ainda faz sentido, nos dias de hoje, a figura daquele pai tradicional, chefe de família? O meu pai biológico é um desses pais brasileiros que decidiu abandonar. Então a gente vive num país que tem 5,5 milhões de crianças sem nome do pai na certidão de nascimento, que tem 11 milhões de mães que se declaram mães solo, mães solteiras. A minha época era mãe solteira, minha mãe era considerada mãe solteira, hoje em dia a gente chama de mãe solo, afinal de contas não é, não importa se ela é casada ou solteira, mas o fato é, você pode chamar de qualquer jeito, a verdade é que essa mulher está criando um filho sozinha. E a verdade é que de todos as famílias com filho no Brasil, presta atenção nesse dado, 25% são mães solo. 25% das famílias que têm filhos são mães solo, 3% são pais solo. Nas separações, os homens optam por livre e espontânea vontade de não participar em tempos divididos, que é como a lei incentiva os juízes a darem esse direito aos pais, a ter metade da semana para o pai, metade da semana para a mãe. Os homens decidem, eles preferem pegar só no final de semana, tirar uma foto, botar no Instagram, o que eu chamo de pai de selfie. Por que isso acontece? Então vamos lá, a gente é influenciado pelo quê quando a gente chega nesse mundo? Pela cultura. O que é a cultura? A cultura vai ter um pouquinho da comida, vai ter um pouquinho do idioma. É muito interessante como o idioma tem impacto também na nossa formação. Daniel Munduruku, um pensador dos Munduruku, ele diz que na tribo dele não tem a palavra futuro. Olha que forte isso. Quando você chega no mundo e não existe a palavra futuro. Por quê? Quem disse que existe o futuro? Existe o presente. Isso tem um impacto na forma como você pensa, como se prepara. Você vai guardar dinheiro, não vai guardar comida, não vai. Tem uma história maravilhosa que está um cidadão fazendo uma imersão de 4 meses na tribo Munduruku, e ele está indo embora da imersão, e toda a tribo começa a chorar, e dizer, não, chora, e abraça ele. E esse cidadão vira pro Daniel e diz assim, eles não estão entendendo, eu vou voltar. Eles não estão entendendo. E o Daniel diz, não é eles que não estão entendendo, é você. Quem disse que você vai voltar? Você tem o futuro no bolso? Você controla o que vai acontecer com você? Na próxima esquina? Na próxima queda do rio? Você tem certeza que você vai voltar? Eu não tenho. Olha como impacta a forma como você vê o mundo, o seu idioma. Olha como impacta a forma como você vê o mundo se a sua mãe te diz, não inventa moda. Quem ouviu isso? Quem ouviu professores dizendo que o seu único problema é que era muito conversadeiro? Você tirava até boas notas, mas você tinha esse problema, que você se comunicava e você queria inventar. Imaginem vocês falar para uma criança, não inventa moda, tudo que eu quero é que as minhas 2 filhas inventem moda. Se inventa moda, filha, inventa. Mas a gente diz, não confia em você, não inventa moda, não levanta a mão, não dá ideia, não converse. E a gente diz para as crianças, não confie nos outros. Cuidado com o estranho, não fala com o estranho. A gente não aceita nada de nenhum estranho, todos são perigosos. E o que acontece hoje na sociedade? Essa sociedade que a gente vive é a geração mais solitária da história. E 22% dos millennials dizem que não tem um melhor amigo. Você começa a olhar para essa sociedade que é ansiosa. O Brasil é um país mais ansioso do mundo. O Brasil é um dos países mais deprimidos do mundo. A depressão é a maior causa de afastamento do trabalho.
E sempre a gente, nessa sociedade da performance, vai trazer a depressão ligada à performance. Porque o problema não é a depressão, o problema é a depressão ser a maior causa de afastamento do trabalho, meu irmão. O problema é a depressão, o problema é a solidão, o problema é a ansiedade. Essas são todas consequências muito óbvias. E o psicanalista Gabor Maté, ele tem um livro novo que chama O Mito do Normal. E ele diz, isso não é extraordinário, diferente, impressionante que as pessoas estejam ansiosas e deprimidas. Isso é absolutamente normal numa sociedade que é essa sociedade que foca simplesmente no consumo e na performance. E que se deixa fascinar por tecnologia. Que acha fascinante um aparelho na sua frente, que mergulha nesse aparelho e que terceiriza a criação dos filhos para a galinha pintadinha. E o que isso diz a respeito da nossa sociedade? Eu que sou tão reticente, tão preocupado com a questão da tecnologia. Esses dias estou num café da manhã num hotel e parecia que era um teatro. Era um teatro para mim, porque eu estou sentado, comendo e olhando a paisagem, porque é algo muito interessante. Não sei se você já ouviu falar num procedimento, numa técnica que os antigos usavam. Os antigos usavam uma técnica que chamava conversar. Você já ouviu falar nisso? O pai, a mãe e o filho, eles sentavam numa mesa e olhavam para o filho, comiam e conversavam. Agora, eu estou sentado no hotel, levanta o pai no celular. Na hora que o pai levanta, a mãe automaticamente levanta também no celular. Aí o irmão mais velho levanta também no celular, ou seja, eles só percebem que as pessoas estão levantando e fica a menina mais nova no celular. E os três dizem, Yasmin! E aí Yasmin, então, sem tirar o olho do celular, levanta e eles saem numa espécie de fila indiana. E eu olhando aquilo, nenhum deles olhou para mim, para a janela, nenhum deles teve a capacidade de sociabilização, de dizer com licença, por favor e obrigado, algo que também na minha época minha mãe me obrigava a falar. Com licença, por favor e obrigado, eu digo. As redes sociais, e isso está bem claro, estabelecido, a ciência constantemente pesquisando, gera nas meninas uma deteriorização na autoimagem. Gera nos meninos menos capacidade social. Essa, de novo, é a geração mais solitária, ansiosa e deprimida que a gente já viveu. E isso tem relação com a tecnologia. Porque a gente sabe, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz até os 2 anos, nenhum tipo de tela. Nenhuma tela, nem televisão. Dos 2 anos até os 10, dá para experimentar aplicativos educativos, dá para mexer alguma coisa para aprender e tal, aprendizado. Lá em casa a gente brinca que é A, E, I, O, U. Um uso tecnológico atento, empático, informado, organizado e útil. Depois dos 10, se puder empurrando o uso de redes sociais, seu filho nunca usar, de preferência nunca usar a rede social, melhor, mínimo de rede social possível. Ah, mas é tão bonitinho, ele aprende coisa, beleza, se aprende coisa, você vai conduzindo. Ah, ele está aprendendo, beleza, tem aprendizado ali. Mas está aprendendo e dali a pouco ele clica num outro, e depois está num outro, e depois está num outro, e já não está aprendendo mais nada, está desaprendendo, é terrível. Então, assim, a tecnologia é ruim por si só? Não, ela é maravilhosa. Eu amo tecnologia, mas é para adulto. É para um cérebro capaz de lidar com essa tecnologia que é muito aberta. Essa sociedade que nada nessa água turva, nessa água poluidíssima, é uma sociedade que vai colher ansiedade, depressão, desunião, solidão. É uma sociedade que vai colher isso que a gente está colhendo. No próximo bloco... Nos últimos 50 anos que se pensou, tiveram uma ideia genial de dizer assim, quem sabe a gente experimenta o que acontece quando um pai participa. Quando um pai cuida, quando um pai dá banho, troca fralda, quando leva para a escola, quando lê para o filho. As relações entre pais e filhos nem sempre foram fáceis. Para alguns, contar com um pai presente, cuidador, carinhoso, pode ter tornado essa vivência mais tranquila. Mas há quem teve que enfrentar muitos conflitos ao longo da vida. E diversos fatores podem influenciar essas relações e esse cuidar. Muito da cultura e da tradição impactam também na forma de educar. A gente tem uma religião, que é uma religião construída, Brasil, o maior país católico do mundo, um dos maiores países evangélicos do mundo, uma religião construída em cima de um conceito de um Deus do Velho Testamento bastante autoritário, bastante controlador. Deus diz, mata o seu filho, quero ver se você me ama.
Deus complica a vida de Jó, quero ver se você me ama. Ou seja, a gente tem esse Deus que é, para muitos, o imaginário de pai, que é um Deus que muitas vezes vai ser um Deus autoritário, distante, muitas vezes vai ser um Deus que vai construir uma relação bastante problemática. E se você voltar um pouquinho mais, a gente vai discutir mitologia grega. Zeus, tem uma passagem em que Zeus pega Éfeso pelos 2 braços e joga. E Éfeso vai morar dentro de um vulcão. Esse é o pai, esse é o exemplo de pai que a gente tem no passado. Essa é a construção filosófica da religião, e a religião é a mãe da filosofia, e a filosofia é a mãe da ciência. Essas coisas elas vão passando para a gente. Por que quando eu tenho 2 meninas, eu tenho 2 meninas, a Anitta e a Aurora. A Anitta chega na minha vida e eu decido participar. Por eu não ter tido um pai biológico, eu decido assim, eu vou ser o melhor pai que eu puder para essa menina. Eu vou provar que é possível. Eu vou ser o pai que eu sonhei para mim mesmo. Num processo até complicado, psicanaliticamente falando, eu estou ali tentando ser o pai que na minha cabeça seria o pai ideal, o pai perfeito. Mas quando a Anitta começa a dormir no meu colo, eu começo a me apaixonar por ela. E ela por mim. E a criança vai dando pequenos sorrisinhos para o papai. Depois o pediatra me falou que é só um músculo involuntário da bochecha. Mas é como se fosse para a gente. Eu acredito que a minha filha gostava da minha presença. E a biologia, os estudos da biologia nos mostram que, de fato, o filho se acalma na presença do pai e da mãe. E que, de fato, a mãe é essa figura importantíssima, obviamente, gestação, amamentação, importantíssima no afeto, no colo. Isso seria o maternar, então. Na pediatria, o maternar é isso, é esse laço, esse vínculo, esse carinho, esse afeto bem construído, esse ninho que a criança se sente, e quando descolada da mãe, se sente até apavorada. O Jacques Panser, o cara que criou a neurociência afetiva, ele vai dizer, né, que é o pânico que a criança sente de estar longe da mãe. Mas um pai pode maternar. Um pai pode maternar. A gente sabe pela ciência que eu posso cuidar da minha filha e dar para ela a sensação de um ninho, de afeto, de carinho, de segurança, de vínculo. Eu posso encostar a minha cabeça na minha filha chorando, pequenininha, e ela sentir a minha presença, o meu cheiro, ou a minha voz, e se acalmar. Olha que lindo que é isso. Quer dizer então que eu tenho esse superpoder. Olha que lindo que é isso. Quer dizer então que eu posso trocar fralda, que eu posso dar banho, que eu posso levar no pediatra, que eu posso levar na escola. Eu me lembro das minhas filhas me elogiando. Como você é lindo, papai. Como você é forte, papai. Meu Deus, papai, você é maravilhoso. É assim que a minha filha me vê, meu irmão. É assim que os nossos filhos nos veem. I'm a terrible dad. But my children, my children like me. In fact, they love me. And I mean, I said to them the other day, I shout at you too much. And they said, no, you don't. You only shout when we do something wrong. And I said, yeah, but I shouldn't shout at you. And they said, no, you're great, you don't shout. And they are so blinded by love for me, just because they need me so much as their father, that they almost can't see my flaws. É uma relação profundamente satisfatória para um homem que decide participar, para uma mulher que decide participar. Você, mãe, é a pessoa mais inteligente do planeta Terra. Você é a figura mais importante para essa criança. E por que eu, que sou esse pai que decidiu participar, sinto que o tempo todo essa participação ela é olhada com desconfiança pela sociedade? O tempo todo as pessoas estão dizendo, mas espera aí, então você é mãe, então você é um pouco feminino. Ou meus amigos, quando eu tinha que levar minha filha na creche, me diziam, você hoje está de babá. E eu dizia, eu não estou de babá, meu irmão, eu estou de pai. Ou seja, a gente tem uma construção desse Zeus, dessa mitologia de um homem, que é um homem mitológico, inalcançável. E é por isso que eu e você, homem, a gente passa a vida tentando provar que a gente é homem.
Porque a gente está atrás desse homem mitológico. A gente está atrás desse homem ideal. Você está atrás de um homem que é inalcançável. E por mais que você se vista que nem o 007, no seu íntimo você sabe que você não é o 007, porque você tem vulnerabilidades, angústias, emoções, você tem problemas. E nós homens, a gente tem essa construção problemática, solitária. Nenhum homem nasce mal. Todo menino, você entrega um bebê no colo de um menino de 4, 5, 6 anos, esse menino vai pegar aquele bebê e vai trocar a fralda, vai cuidar, vai dar beijo, vai tratar com o maior cuidado daquela criança. Esse menino, ele vem bom ao mundo, mas ele é embrutecido. Chegou o cara que vai ganhar um monte de dinheiro. Você que é o bom. As mulheres são ruins, as meninas não sabem correr, as meninas só choram, só reclamam. A masculinidade, então, ela é construída em cima do oposto da feminilidade. Se as mulheres falam, eu não falo nada. Se as mulheres elas choram, eu não posso chorar. A mulher tem cabelo comprido, opa, tem que cortar meu cabelo. Usa rosa, eu não posso usar rosa. A gente fica se construindo não no que é ser homem, não em cima do que é ser homem, mas em cima do oposto ao feminino. E olha que problemático que é isso. Parece que a masculinidade é difícil de alcançar e fácil de perder. Você abraçou um amigo, todos os seus amigos viram, meu Deus. E é importante que eu diga para todos os homens aqui, você é homem, irmão. Fica tranquilo. Nós, homens, a gente joga futebol toda quarta-feira com os amigos e não consegue contar quando tem uma disfunção sexual, um problema no casamento, um filho adolescente com problema. Ou seja, quando eu estou cuidando das minhas filhas, eu virei babá. Eu sou menos homem. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso porque está me privando da maior experiência humana, da mais profunda, emocionante, formativa, curativa, que eu, pelo menos, já participei. E por isso, a gente está criando os nossos idiomas, a gente está criando todo o arcabouço simbólico desse pai participativo. Qual é o arquétipo de homem bem-sucedido do século XX? Steve Jobs. O que Steve Jobs tem? Uma filha que ele abandonou. E que ele tinha problemaço com essa filha. Ele chega a chamar o computador de Lisa, que é o nome da filha que ele abandonou. Qual é o grande exemplo de paternidade? Não tem, a gente está criando, a gente está formando essa nova capacidade, ou essa antiga capacidade que os homens se furtavam. Filósofos, vou perguntar para vocês, o que Platão, Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Hume, Hobbes, Locke, Kierkegaard, o que eles têm em comum? Não tem filho! Os grandes filósofos, aqueles que formam o nosso pensamento, não tiveram filho. Vou citar mais, Sartre não teve filho, Foucault não teve filho, Adorno não teve filho, o Karl Popper não teve filho, o Spinoza não teve filho, Rousseau escreveu um livro sobre educação e abandonou 5 filhos. Vocês estão entendendo que o que nos formou é um distanciamento masculino da família? O que nos formou, seja na religião, seja na filosofia, e agora a ciência está nos provando e nos mostrando novos caminhos. Existem transformações biológicas no homem enquanto a esposa está grávida. A esposa está do lado engravidando e aqui dentro de mim já está saindo um monte de ocitocina. O meu nível de cortisol aumenta um pouco porque vai ser estressante, meu irmão. É importante você entender que esse processo é um processo estressante também. E você, quando tem pele com seu filho, você dispara uma série de hormônios de prazer também. E que esse maternar ele pode ser feito pelo homem, e o homem tem importância na formação dos filhos. Todas as pesquisas recentes, atenção, porque essas pesquisas científicas focavam apenas nas mães. Nos últimos 50 anos que se pensou, tiveram a ideia genial de dizer assim, quem sabe a gente experimenta o que acontece quando um pai participa. Quando um pai cuida, quando um pai dá banho, troca a fralda, quando leva para a escola, quando lê para o filho. E as pesquisas vão descobrindo nas últimas décadas que um pai participativo tem um impacto formidável na vida dessa criança. As meninas cujos pais leem para as crianças se saem melhor na escola. Os meninos são mais sociáveis, têm mais amigos, têm mais confiança neles mesmos. Olha que lindo! No próximo bloco... O que acontece na vida real é que se você tira todos os obstáculos, o seu filho não aprende a superar os obstáculos.
Muitos especialistas apontam sobre os benefícios de ter um pai presente, atuante, não apenas para a criança, mas para o próprio pai. Estar junto, alimentar laços e fortalecer vínculos, brincar, algo que pode parecer simples, mas que é poderoso no desenvolvimento das crianças. This notion of providing opportunities for children to explore and learn and whatever else, or play. Play is the major vehicle for children to learn. What you want is for children to not have everything so easy that they, it's not a challenge, or not have things so hard that they can't do it. Because if you watch any baby play, or any toddler or preschooler, particularly babies and toddlers, they work at the same thing over and over again, right? I mean, adults kind of sometimes get bored by that. You see a child gets a new toy or something, even if it's something as simple as putting blocks in a cup or a simple puzzle. As soon as the child does it, the child wants to do it again, more, again, because there's this inborn drive for mastery. As brincadeiras que os pais fazem com os filhos treinam as crianças para o estresse da vida real. As brincadeiras são formativas. Quantas das nossas crianças estão brincando na rua? As pesquisas mostram que os parquinhos mais perigosos são os parquinhos que as crianças menos se machucam. Na nossa ânsia geracional de proteger os nossos filhos de tudo, eles acabam se machucando mais e criando neles mesmos uma noção de que eles não são capazes. Ai, não vai lá, deixa que eu te visto, deixa que eu te levo lá. Ah, você não pode ir sozinho, você não... Ou seja, o mundo é um lugar perigoso, não confia em você, não confia nos outros, eu não sou capaz. E o que causa isso na criança? Uma ansiedade sem tamanho. Como que eu vou enfrentar esse mundo? Minha mãe e meu pai fazem tudo para mim, a geração neném, a geração canguru, os pais helicóptero, os pais que hoje em dia não são nem considerados mais helicóptero, não sei se vocês conhecem esse termo mais moderno, que é o pai curling, a mãe curling. Não sei se vocês conhecem aquele esporte das Olimpíadas de Inverno, em que alguém joga um dispositivo e vai uma outra pessoa passando assim no gelo, limpando todo e qualquer ruído que pode ter na frente daquele dispositivo, para fazer aquele dispositivo andar mais. Então a gente tira qualquer obstáculo, mas o que acontece na vida real é que se você tira todos os obstáculos, o seu filho não aprende a superar os obstáculos. Você tira do seu filho essa pequena frustração, que é a necessidade de esforço. E você diz, mas é a minha forma de amá-lo. Não é. É a sua forma de limitá-lo nas suas potencialidades. Quando você tira essa frustração de ter esforço, você tira dele a capacidade de enfrentar os problemas, os desafios e os obstáculos. Quando você tira dele essa capacidade, o seu filho não tem realizações, o prazer de realizar, o prazer de superar seus próprios limites. E assim você tira junto a felicidade. Olha que triste é uma geração que não aprendeu isso na maternidade. Todos aqueles filósofos sem filho que disseram um monte de coisas pra gente, como criar os filhos e não criaram, não tem filho. É a gente que vai formar essa nova capacidade, esse desenvolvimento, essa literatura. A gente vai inspirado nos grandes pais do passado, dizer assim, como é que a gente pode fazer e fazer bem. Cuidar dessa geração, que é uma geração que precisa de cuidado, que precisa de atenção. Mas o que é um filho quando ele chega? É uma oportunidade da gente se olhar. Porque você e a sua esposa, ou esses dois cuidadores, eles vão ter características biológicas e crenças. E olha que interessante e poderosa que é a crença. O seu filho, ele chega, seu filho adolescente, ele chega, você combinou com ele dele chegar meia-noite. E 00:30 ele ainda não chegou. Olha que interessante, isso é um fato. Aconteceu um fato, a gente combinou meia-noite, você 00:30 ainda não chegou, o filho não chegou. E uma pessoa guiada pelo medo, o que ela vai fazer? Muitas vezes a mãe, ligar para o filho não atendeu, o que você faz daí? Liga para o hospital, liga para o SAMU, liga para o necrotério. O medo, olha que interessante, a sua crença de que o mundo é um lugar perigoso, faz você ter um determinado tipo de pensamento que desperta em você uma emoção. Olha como a crença é poderosa.
Você acredita que o mundo é perigoso. Meu filho está desamparado nesse mundo. Você presta atenção naquilo e a sua emoção que guia você é o medo. E você começa a ligar para todo mundo. O mesmo fato. O filho marcou meia-noite, não chegou até meia-noite e meia. Um pai que é guiado pela raiva. Como que ele se comporta? Eu vou matar esse adolescente quando ele chegar. Ele não me respeita. É o mesmo fato. Mas é uma crença diferente, é a crença de que o meu filho não me respeita. E que eu preciso, através da minha força física, do meu grito, do castigo, da privação, provar a minha autoridade. É o mesmo fato. São crenças diferentes, portanto são emoções diferentes que nos guiam. Uma mãe mais melancólica, que acha que o filho não ama ela, vai ser guiada pela tristeza. Tem uma crença de que o filho não ama ela. E esse sentimento é um sentimento que vai fazer ela ficar no quarto chorando. Porque o filho não chegou, ele marcou meia-noite e não chegou até meia-noite e meia. É o mesmo fato. São diversas crenças. Aí você pensa assim, a minha mãe nunca me cuidou direito. Ela ia trabalhar, ela não tinha pouco tempo para fazer as coisas. O que eu vou fazer? Quando eu for pai, eu vou ser um pai super participativo. Pode ser que isso tenha acontecido dentro de mim. A minha mãe, de fato, uma mãe solteira, ela tinha pouquíssimo tempo. E eu pensei, vou ser um super pai, vou ser o pai que eu não tive. Só que eu caso com um outro ser. E lá daquele outro lado tem outras crenças. E tem uma outra biologia. E eu não sou minha filha. Ou seja, existe também essa ilusão patética de todo pai, de pensar tudo que meu pai fez de errado, eu não faço, tudo que meu pai fez de certo, eu repito. Só que é uma outra formação caótica, biológica, genética, cultural, que o seu filho é fruto. Ou seja, o seu papel não é dizer eu sei das coisas, eu sei como é olhar para o seu filho e dizer como é que eu vou ser pai disso. Dizem que o filho vem sem manual. Ele pode até vir sem um manual escrito, mas ele vem com um manual que é o olhar do seu filho, que é o choro do seu filho, que é o tempo que você passa com o seu filho, que é essa intimidade que você constrói com o seu filho. E eu tenho uma certa dificuldade desse conceito moderno de tempo de qualidade. Porque os pais adoram me dizer isso. Pianges, eu não tenho muito tempo, então o que eu dou? Eu dou tempo de qualidade. E eu digo para eles, não, peraí, então faz o contrário, fala isso para o seu chefe. Fala, aqui no trabalho agora eu vou trabalhar só 2 horas por dia, mas vai ser tempo de qualidade, chefe. E vê se ele aceita. A gente vira para os nossos filhos e diz, quando eu estiver com meu filho, eu vou estar realmente com meu filho. Eu tenho uma dificuldade de imaginar que um pai que não passa quantidade de tempo com o filho, vai ter um tempo de qualidade. É importante a gente desenvolver primeiro quantidade. É por isso que eu defendo uma licença paternidade estendida. Por isso que eu acho que a gente deveria ter mais respeito pelas famílias, criar uma condição de famílias terem essas crianças de forma muito mais tranquila financeiramente. Todos os países dos rankings mais modernos de tratamento de crianças comprovam que, se você recebe bem essa criança, dá condição para um pré-natal, para um parto, e depois para uma licença paternidade, maternidade, uma licença parental estendida, aquilo reverte economicamente. Então, se é essa a sua preocupação, economicamente, isso lá na frente se reverte. Essas crianças, elas precisam de uma mãe, essas crianças, elas precisam de um pai, e a gente vive uma sociedade que vive tão correndo. Por que a gente corre tanto? Por 2 razões. Porque a gente comoditizou o tempo, a gente criou isso. É importante a gente lembrar disso. Nós criamos, isso não é uma lei natural, os segundos e os minutos. Inclusive era considerado heresia pela igreja. Como assim você vai criar minutos, segundos? Você vai determinar que o tempo é assim, é uma commodity? É uma commodity, porque agora o que eu posso fazer? Eu posso vender o meu tempo. E eu posso vender o meu tempo para eu poder comprar coisas. E é isso que a gente fez com o nosso tempo. Os grandes pensadores do passado imaginavam que a gente viveria em 2023, 2030, numa época em que as máquinas estariam fazendo todo o trabalho braçal. Hoje em dia as máquinas já fazem trabalho até cognitivo e criativo. E a gente, então, teria a chance de cuidar bem dos nossos filhos, da nossa família, da nossa comunidade, dos nossos pais, dos nossos idosos, de trabalho voluntário. E é isso que a gente tem hoje, não? A gente trocou essa perspectiva de muito tempo livre
Por uma moeda social, que é se sentir ocupado. Você ouve um barulho de celular, você já, será que é o meu e tal? E as pessoas te perguntam, como é que está? Como é que está a vida? Como é que está no trabalho? E aí o que você responde? Correria. E o outro responde, correria, correria. Ou seja, nós dois temos valor nessa sociedade. Nessa sociedade que celebra a performance e o consumo, nós dois temos valor. Estamos aonde? Na correria. E se você está o tempo todo na correria, você é escravo, meu irmão. E eu sei que é duro, porque isso traz culpa nos nossos corações de pai moderno. O pai moderno fica com culpa. Mas meu papel é incentivar todo pai e toda mãe a cuidar melhor da criança. Não tirar toda a culpa do seu coração, porque a culpa é um processo. Primeiro você nega. Você ouve isso e diz, não vou aceitar. E depois você começa a pensar, é verdade, começa a ter culpa. E depois da culpa, vergonha. E depois da vergonha, você começa, quem sabe, a aceitar. E dizer, eu acho que é assim mesmo. E aí vem a reparação. Aí você consegue organizar a sua vida para realmente tentar ser o melhor pai que você pode ser. Porque crianças precisam de tempo atento, afetuoso, principalmente na primeira infância, que é o tempo que o cérebro da criança está sendo formado, 90% do cérebro da criança é formado nos 6 primeiros anos. Como a gente precisa estar lá? E tantos pais que perdem essa primeira engrenagem, acabam depois não conseguindo se reconectar com seus filhos. Beginning shortly or immediately after birth, and really for the first few years of life, the brain is making connections between brain cells at a very rapid pace. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections every second. No próximo bloco... Mas a paternidade é essa chance da gente mudar através do amor e não da dor. Muitos pais hoje desejam fazer diferente das gerações passadas. Buscam construir um novo modelo sem deixar de reconhecer os esforços e conquistas de seus antecessores. Mas como exercer uma paternidade envolvida e afetuosa se ainda há quem exija dos homens aquela antiga visão de masculinidade? E a gente cria essa figura do pai, daí já mais ali no pós-guerra, a família americana perfeita, no pós-guerra, o homem sai para trabalhar, a mulher cuida de casa. E aí eu olho então para histórias que a gente ouve, eu olho para o conceito de família, não sei se vocês estão inteirados nisso, mas a palavra família vem da palavra famulus, que significa escravos pertencentes a um homem só. O nosso idioma constrói a nossa construção familiar como se tudo fosse propriedade do homem. Essa casa é minha, essa mesa é minha, essa xícara é minha, esses filhos são meus, essa esposa é minha. E aí o que acontece? Nós homens, maioria do sistema penitenciário, maioria das violências domésticas, maioria das violências no trânsito, dentro de casa, maioria do sistema carcerário, maioria dos moradores de rua e maioria dos suicídios. Aí você percebe o tamanho dessa solidão. Desse cara que está rodeado de colegas de trabalho, mas não consegue falar sobre as coisas mais importantes da vida. Esse cara que não consegue lidar com esse trauma, com essa raiva transgeracional, dessa pessoa que tem informações conflituosas a respeito do que é ser homem. Um livro maravilhoso que se chama O Rei, o Guerreiro, o Mago e o Amante, do Robert Murray Gillett. Eles começam então a pegar esses 4 arquétipos junguianos que muitas vezes nós homens a gente tenta emular. O mago, o guerreiro, o rei e o amante, e começam a tentar explicar por que a gente está com essa alma tão quebrada masculina. O Robert Murray e o David Gillett trazem nesse livro a ideia de que a criança divina, ela pode evoluir para um rei, mas ela também pode evoluir para aquele tirano na cadeira, no trono, e pode evoluir também para aquele príncipe fraco e ressentido. A criança precoce, ela pode evoluir para um mago, mas também ela pode virar um sabe-tudo trapaceiro, pode virar um boneco manipulado por uma outra pessoa. Criança apaixonada, ela pode virar um amante, um bom amante, mas pode também virar um menino da mamãezinha. E ele pode também virar apenas o sonhador, que idealiza. E o exemplo clássico talvez seja o Peter Pan. O que ele queria? Ele não queria crescer. Ele não queria crescer. Come on. Neverland. You'll never grow up there. Oh,
Peter, it would be so wonderful. But wait! E aí ele é apaixonado por quem? Por uma mulher que nem existe, idealizada, a Sininho. Até que ele conhece a Wendy. Ele se apaixona pela Wendy. A Wendy diz pra ele, mano, amadurece, meu irmão. Sai dessa terra do nunca aí. Por que você tem tanto medo de crescer? A perspectiva da adultez, a perspectiva do crescimento para ele é o Capitão Gancho. É um adulto neurótico que ele mesmo tem medo do tempo. Ele mesmo, quando tocam os relógios, ele fica apavorado. Ele mesmo tem o seu corpo sendo aos poucos consumido pelo tempo. Pelo crocodilo, que tem um relógio dentro. E por isso, toda vez que toca um sinal de relógio, ele se apavora. Vocês conseguem perceber a maravilhosa metáfora que é o Peter Pan, desse menino que não quer crescer, e o que a gente tem hoje em dia é uma masculinidade imatura? Esses homens que, em primeiro lugar, têm uma série de incentivos para não amadurecer. Ou seja, ser o menininho da mamãe, você não tem que fazer nada, deixa que a gente faz tudo para você, a geração canguru, a geração que nem trabalha e nem estuda, a geração que joga videogame até os 40 anos na casa da mamãe. Está estabelecido, está aceito. Uma masculinidade imatura está aceita hoje em dia. Ao nosso ver, o patriarcado não é a expressão de uma profunda e enraizada masculinidade, porque a masculinidade não é agressiva. O patriarcado é a expressão da masculinidade imatura, aquela que não foi desenvolvida. É a expressão de uma psicologia do menino e, em parte, do lado da sombra, do lado da loucura do masculino. Expressa o masculino atrofiado, fixado em níveis imaturos. O patriarcado, na nossa opinião, é uma agressão à masculinidade na sua plenitude, assim como também é uma agressão à feminilidade na sua plenitude. E essa busca por uma masculinidade mais virtuosa, ela é uma busca que todo homem deveria procurar. Todos nós, a gente deveria buscar essa masculinidade mais saudável, não pelos outros, mas pela gente. Por você mesmo. E aí, o que eu acho é que a paternidade é essa pequena janela que se abre para esse homem ter essa chance. Porque, em geral, nós homens, a gente muda quando a gente sofre um grande revés. E eu acho que é muito inteligente aprender com os próprios erros, mas é muito mais sábio você aprender com os erros dos outros. E os exemplos são vastos, de que você vive uma vida melhor quando vive uma vida mais madura. Quando vive uma vida mais conectada com as pessoas que você ama e com você mesmo. Quando você tem mais autocuidado e cuida das pessoas que estão ao seu redor. Então eu acho que a paternidade tem essa magia, que nós homens a gente muda quando a gente sofre. Quando a gente passa por uma demissão, quando a gente passa por um divórcio, por um luto. Mas a paternidade é essa chance da gente mudar através do amor, não da dor. As crianças que não acreditam que são aceitas se tornam desencorajadas. E crianças desencorajadas muitas vezes se comportam mal. Note a palavra acreditam. Você deve saber que seu filho é aceito, mas se por alguma razão ele não acreditar, ele pode tentar recuperar o sentimento de maneiras equivocadas. É esse profundo senso de aceitação e conexão incondicional que os pesquisadores chamam de apego, e que é tão crítico para o desenvolvimento saudável da criança. Você tem que construir um ambiente de segurança para o seu filho entender que ele pode. Porque ele pode arriscar, ele pode invadir o mundo, ele pode descobrir o mundo, ele pode superar os próprios limites. Por quê? Porque ele tem uma segurança, um ninho. Porque foi formado emocionalmente um lugar de descanso, um lugar de afeto, um lugar seguro. É tão triste a gente não saber disso. É tão triste a gente não saber, por exemplo, que existe uma diferença entre desejo e necessidade. É tão simples você pegar um papel e riscar um papel e você risca, faz uma linha e diz o que eu posso dar à vontade, o que eu tenho que controlar. Açúcar, você dá vontade ou controla? Você controla o açúcar. Você controla videogame, você controla tempo de computador, você controla televisão. Você controla o tempo que ele fica fazendo qualquer coisa. Você tem que controlar.
O que você pode dar em abundância? Você dá em abundância amor, carinho, afeto, presença, leitura, cultura, teatro, poesia, música. Você dá em abundância comida saudável. É tão simples você entender que existem necessidades e desejos do seu filho constantemente, vai estar testando o que é desejo e necessidade, e você como pai, você é o regulador. Não é porque ele pediu o videogame até a meia-noite que você vai permitir, porque assim ele gosta de mim. Você compra o amor do seu filho, deixando ele ficar no iPad, e assim, na verdade, o seu filho passa a te desrespeitar. De novo, a gente não cria autoridade através da agressão, do castigo, da violência e do grito. A gente cria autoridade através da admiração. Tudo que você fizer, ele vai querer fazer igual. É por isso que o pai e a mãe têm que se tratar primeiro. É por isso que a forma de disciplinar os nossos filhos é se comportando adequadamente, de forma madura. Porque o filho, ele vai ser disciplinado através dessa busca por aquele que o inspira. O que a gente sabe é que a coisa mais importante na formação de uma criança é vínculo, é carinho, é afeto. E que afeto, carinho, abraço, colo, não mima. O que mima o seu filho é quando você atende os desejos dele. E quando você superprotege o seu filho. Isso mima ele. Isso tira dele a capacidade autônoma de dizer, não, deixa que eu faço. Não é. A gente subia em árvore, brincava de zarabatana, qualquer galho virava espada, qualquer pedrinha virava nave espacial. E agora o que a gente faz com os nossos filhos? Fica dentro de casa. Eu levo você na natação. É melhor você fazer tudo na escola, que é mais seguro. Eu já vou te dar o álbum de figurinha todo colado. E aí você tira do seu filho a beleza de viver, meu irmão. Para uma criança tudo é interessante, a criança é um pequeno cientista, ela está querendo entender o mundo e a gente vai dizendo, não encosta aqui, não encosta aí, não sobe nesse muro, não mexe que isso é perigoso, isso não, não e não. Para algumas crianças elas acham que o nome dela é não, né? A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres, que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para suas vidas. E qual é o nosso papel? O nosso papel é, primeiro, estabelecer esse vínculo. E quando esse vínculo está bem estabelecido, é começar a testar até onde o nosso filho consegue fazer. Tudo que o seu filho já consegue fazer, deixa ele fazer. Já consegue comer? Se baba todo, mas consegue comer? Deixa ele fazer. Já consegue arrumar o próprio quarto? Deixa ele fazer. Não, o quarto todo não, mas ele consegue guardar uma camiseta. Deixa ele fazer. Quando a gente superprotege o nosso filho, a gente transforma a nossa criança numa criança capenga. Infelizmente, os pais não sabem disso e eu sei que a maior boa intenção proteger o nosso filho, mas a gente não pode proteger nossos filhos de tudo. A morte está em qualquer esquina. Jorge Luiz Borges tem uma frase que eu adoro. Todos os caminhos levam à morte. Perca-se. Seu filho não é seu. Seu filho é do mundo. Seu filho não é um vaso para você moldar. O seu filho é planta. Os pais acham que vai chegar a criança se eu botar música clássica e se eu ler os livros certos, ele vai crescer, ele já vai falar francês com 3 meses de idade, ele vai ser um embaixador, um diplomata, com 15 anos ele vai estar na ONU. Filho não é vaso, irmão. Não é você que molda. Eu sei que dói porque você idealizou seu filho. Você pensou, minha mãe errou, meu pai errou, eu não vou errar. Tem uma novidade para você. Você vai errar. Só que vai errar diferente. Vai errar melhor. Vai errar com mais informação. E você vai olhar para trás e vai dizer, obrigado Deus por esse passeio. Um passeio de 13 verões. 15, no meu caso 18 verões com a minha filha. Que estou aqui dizendo para vocês, aproveita agora. Porque como o Daniel Munduruku diz, não tem futuro. Não existe o futuro. O que a gente tem é o hoje. E o hoje tem esse nome maravilhoso que é presente. Tem uma frase do Confúcio que eu adoro. Toda pessoa tem 2 vidas. A segunda começa quando ela descobre que só tem uma. São frases que nos ajudam a viver mais conectado com as coisas mais importantes da vida. São frases que nos ajudam a lembrar que a gente muitas vezes vai ter que nadar contra uma corrente que nos leva em direção a um comportamento
autodestrutivo e destrutivo para quem está ao nosso redor. E a gente vai ter que ter essa força de apagar o incêndio do trauma familiar e dizer, a partir de agora vai ser diferente. Não é porque me abandonaram que eu vou abandonar. Não é porque me bateram que eu vou bater. Não é porque me agrediram, gritaram comigo, me disseram que eu não sou nada, que eu vou falar a mesma coisa para o meu filho. Eu vou olhar para dentro, vou me tratar e vou fazer diferente, porque eu recomeço um ciclo de virtude. Tanta gente que teve um pai heróico, que contra todos os preconceitos e todas as histórias infantis e a mitologia e toda a construção do masculino, diz assim, eu não, eu vou cuidar, eu troco fralda, eu amo, eu troco ideia, eu converso sobre tudo. Isso é fortalecedor para o homem, para a criança. Então eu acho saudável para mães e para pais que isso seja dividido, que o homem possa participar. E assim eles dois vão descobrindo formas de viver em harmonia. E esse homem também trata a sua raiva, e trata as suas mágoas, e trata os seus traumas. E é tão lindo quando isso acontece. Nessa sociedade de performance, o filho também virou uma forma de mostrar para os outros, olha o meu filho performando bem. Não é esse o seu papel. O seu papel é conhecer seu filho. Conhecer seu filho já é difícil. Precisa de tempo de quantidade, de tempo de qualidade. Precisa de paciência, de olhar atento, conhecer. Depois de conhecer, aceitar o seu filho. Talvez ele escolha uma profissão que você não aceita. Talvez ele escolha um parceiro, uma parceira que ele não aceita, que você não aceita. E por último, celebrar, porque só aceitar não é o suficiente. Celebrar e dizer que bom que você veio assim, filho. Eu te aceito do jeito que você é. Que bom que você veio na minha vida. Fico muito feliz e celebro a sua existência. O que eu queria fazer aqui é uma provocação, uma pergunta que é talvez uma das que eu mais recebo nas minhas redes sociais ao longo desses 10 anos produzindo conteúdo, que é justamente a mensagem das mães, né? As mães que chegam para mim sempre muito aflitas e falando, caramba, Thiago, como é que eu consigo fazer com que o meu companheiro, o pai dos meus filhos, entre nesse mundo, repense a forma de educar os filhos, que crie de formas menos violentas, que seja mais participativo. Queria que você pudesse responder um pouco, refletir um pouco sobre essa questão, que eu sei que não tem uma resposta pronta, mas é importante a gente falar sobre isso também, né? Como fazer um homem participar mais do cuidado com o filho, né? A gente só dá o que a gente recebeu. Muitos homens receberam distância e abandono. E muitos homens não conseguem, simplesmente. Eu sei que meu pai biológico, eu reencontrei meu pai biológico certa vez, eu apertei a mão dele e disse, meu irmão, eu sei que você não conseguiu, eu sei que você teve medo, porque a gente vive num país que o carnaval é maior do que a licença paternidade, que não tem trocador de fralda no banheiro masculino, que nenhuma boneca fala papai, as bonecas falam mamãe, 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 toda a comunicação publicitária é relacionada à mãe, e toda a pesquisa científica fala sobre a mãe como principal cuidadora. Como é que a gente faz para esse cara participar mais? A gente precisa criar exemplos de masculinidade saudáveis. Vários. Todos os homens têm um papel na influência de outros homens para que ele se perceba como alguém que cuida, pois homem maduro. E esse homem se cuida e quando chega uma criança ele assume a sua responsabilidade de cuidador para cuidar daquela criança. Todos nós, cada um dos homens que está aqui e dos homens que estão ouvindo, a gente tem esse papel de dizer assim, cara, eu não acho legal você trair sua esposa, não acho legal você fazer esse comentário, não acho legal esse grupo de WhatsApp que todos os homens têm, que mandam pornografia uns para os outros constantemente. Um homem que começa a se colocar com essa postura pode enfrentar uma série de problemas e desacordos nessa construção masculina tão perversa, mas vai aos poucos quebrando alguns corações. Às vezes vai ser no momento mais doído da vida desse homem que ele vai dizer, preciso de ajuda, preciso de terapia, preciso de um amigo, preciso chorar, preciso me abrir. Perdi minha mãe, perdi meu emprego, perdi meu casamento. Mas às vezes é através da paternidade. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. E siga nossas redes sociais para mais reflexões. Para você, pai, que está nessa situação, cheio de roupa para lavar, cheio de louça para limpar, cheio de dedo de chocolate na televisão e na parede, cheio de brinquedo espalhado pelo quarto, pela sala e pelo corredor. Eu tenho uma notícia para você, tudo isso vai embora muito rápido, irmão. Quando você menos esperar, não tem mais roupa para lavar, não tem mais Lego no meio da sala,
Quando você menos esperar, você vai sentir saudade. Cedo demais.